Para o que a professora de Relações Internacionais, doutora em Direito Internacional, chega ao vivo também conosco no Fast News aqui na Jovem Pan. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo neste sábado para nos ajudar a compreender os reflexos internacionais desse conflito. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Perfeito, doutora. Para a gente começar, o ponto geral, a sua avaliação sobre o que ocorre nesse momento e também o que tende a acontecer nos próximos dias. Muito se fala de que esse é um ataque que deve durar dias, mas o que diferencia ele de um ataque, como a gente vê no leste europeu, que dura anos? Bom, Bia, o que acontece? Em realidade, esse ataque, de fato, dos Estados Unidos no Irã foi a segunda vez na história depois de junho do ano passado. Dentro dessa perspectiva, ainda que tenha sido o segundo ataque, a gente precisa ver que esse tensionamento das relações, incluindo aí Israel e outros países do Oriente Médio, acaba por se ter em décadas também esse tensionamento. Mas o que acontece? O que a gente tem que ficar a par nesse momento dessa relação? E principalmente desse ataque? Primeiro, é um ataque não apenas pontual, mas que envolve outras regionalidades também, no caso Estados Unidos, Israel, que faz com que nós tenhamos uma previsibilidade maior de contingência dentro dessa realidade. O que eu quero dizer com isso? Um maior tempo e um maior poderio de fato. Dentro dessa perspectiva, não está muito claro ainda o que Estados Unidos e Israel querem. Porque, em realidade, Bia, a gente precisa pensar. Eles querem acabar com o programa nuclear iraniano. Essa é uma primeira premissa. Só que, dentro dessa perspectiva, os Estados Unidos já falaram que acabaram com a planta nuclear iraniana ano passado, em junho. Então, o que eles querem, de fato, é a deposição do regime dos ayatollahs. E isso acaba por ter um custo político também para o Trump dentro da sua realidade regional muito caro. Porque a gente precisa pensar o seguinte, não existe um plano para a deposição desses ayatollahs e que dê uma perpetuidade, por assim dizer, dentro de uma realidade institucional iraniana. Não tem uma ideia de regime de transição, um plano B para os Estados Unidos. E por que eu falo que isso tem um custo institucional muito caro para o Trump? Primeiro ponto, o Trump está gastando dinheiro numa realidade de inflação elevada nos Estados Unidos com o que parece ser uma nova guerra no Oriente Médio. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente também tem dentro dessa realidade o Trump falando de fato que quer acabar com o regime, mas que isso pode retroalimentar os grupos radicais na região. Porque, de fato, esses grupos radicais, eles surgem nesses momentos, principalmente de ataques externos, e pode retroalimentar um ódio e o terrorismo também vir atacar os Estados Unidos. E um terceiro e não menos importante ponto é que a comoção, o clamor popular dentro da sociedade dos Estados Unidos é muito contrária por conta das marcas advindas da guerra do Iraque e da guerra do Afeganistão, que trouxeram consigo uma perspectiva negativa para a população dos Estados Unidos. Esses são alguns pontos a partir de um desses atores que integra essa regionalidade. Agora, quando a gente vai para o outro lado, que é justamente também o Irã, a gente também precisa entender que o Irã, até então, ele não queria esse ataque. Ele não queria um confronto direto, principalmente com os Estados Unidos, porque ele estava disposto a negociar. Ou seja, o Irã estava disposto a fazer concessões que os Estados Unidos queriam, e aí eu coloco um dos pontos, que é justamente a diluição do seu programa nuclear em relação a um exercício pacífico desse desenvolvimento de enriquecimento de urânio. E o segundo ponto também, que ele abriu as portas para que tivesse mais fiscalização, inclusive de um consórcio de países árabes. Isso, com certeza, não foi o suficiente para os Estados Unidos, que os Estados Unidos queriam a destruição completa do programa nuclear iraniano. E o segundo ponto também, que o Irã abandonasse seus mísseis balísticos de médio alcance para não vir atacar Israel. Só que o Irã não fez todas essas concessões e, por consequência, teve esse ataque. Só que esse ataque também tem um custo muito elevado para o regime dos ayatollahs. A gente precisa entender que, ano passado, a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro foi a iraniana. Segundo ponto, existe uma inflação elevadíssima no Irã e uma insatisfação popular não apenas com a questão da repressão dos direitos humanos, que sim advém desse regime dos ayatollahs, mas também com a relação e com a situação econômica que se encontra dentro desse Irã. Então, basicamente, Bia, existe uma complexidade também dentro dessas sociedades internas que, para além da possibilidade desse envolvimento
envolvimento de outros atores, como é o caso do Bahrein, como é o caso do Emirados Árabes Unidos, nós precisamos ficar atentos, porque de fato isso pode repercutir também na perpetuação desse conflito. Rapidamente, professora, só para atualizar a nossa audiência, nós temos a informação de que neste momento sirenes voltam a tocar em cidades israelenses. É o som da guerra de fato, de forma literal, que antecede possíveis ataques e tem como principal prerrogativa alarmar a população para que se mantenha em ambientes abrigados, em espaços como bunkers ou estruturas reforçadas para se proteger de eventuais mísseis. A gente lembra que Israel é militarmente equipado com o chamado Domo de Ferro, que é uma estrutura militar que usa inteligência e também força de combate para conter mísseis antes que eles atinjam o solo. Professora, eu gostaria de trazer aqui também com você, Priscila Caneparo, uma fala específica de Donald Trump durante o discurso dele logo após esse ataque conjunto com Israel. Mantenham-se abrigados, bombas cairão por toda parte. Quando terminar, o governo será de vocês. É um discurso que parece pacificador, como salvador da pátria, de que quando, de fato, o líder supremo e toda a repressão cultural, social e política que existe no Irã forem derrubados, como se a população tivesse novamente a oportunidade de tomar o poder. Agora, de fato, a tendência, olhando para o histórico de Donald Trump, é de que isso realmente se configure, ou a gente tem uma intervenção política dos Estados Unidos no regime iraniano, da mesma forma como a gente viu com a Venezuela. Eu quero reforçar aqui que não existe uma comparação substancial entre os dois conflitos de Donald Trump aqui na América Latina e no Oriente Médio, mas de comportamento do presidente norte-americano, professora? Bom, Bia, eu acho muito pouco provável que, como você mesmo destacou, não são situações equiparáveis, mas acho muito pouco provável que nós tenhamos um envolvimento direto na política iraniana, como está acontecendo agora no caso da Venezuela. O que a gente pode ter de fato é que dessa transição, se porventura o regime dos ayatollahs cair, a gente tenha encabeçando esse novo regime alguém apoiado pelos Estados Unidos, como é, por exemplo, o Shah Reza Pahlavi foi na década de 60 e 70, e o filho dele pode vir assumir esse poder, o que eu acho pouco provável, porque a gente precisa pensar que aquilo que é apoiado pelos Estados Unidos não necessariamente vai ser apoiado pela sociedade iraniana. Existe uma boa parcela da sociedade iraniana que ainda defende o regime dos ayatollahs, e isso vai repercutir também em termos de revoltas populares internas. Só que dentro dessa premissa, existem algumas situações que também precisam ser analisadas para a gente fazer, né, esse exercício prospectivo. A primeira situação em relação ao contexto iraniano é que, de fato, dentro dessa realidade, nós estamos, nesse momento, em um regime teocrático. Um regime teocrático é muito diferente daquele que os Estados Unidos, porventura, estão acostumados. E o segundo ponto, também a gente precisa entender que a própria geografia do Irã não permite com que nós tenhamos esse paralelo com, efetivamente, a Venezuela para os Estados Unidos simplesmente ingressar nesse território, retirar o regime dos ayatollahs e continuar essa perpetuidade de influências. Esse é um ponto crucial. Mais uma questão que também a gente precisa ter em mente em relação a essa deposição do regime, porventura ocorrer a deposição do regime e vir os Estados Unidos a influenciar indiretamente, é que, historicamente, no Oriente Médio, quando há uma intervenção militar dos Estados Unidos, um ataque de uma potência estrangeira, principalmente uma potência ocidental, a gente precisa entender que, paralelamente a esse ataque, a população tende a se comover e a apoiar o regime. É diferente do que está acontecendo na Venezuela. Essas realidades, em termos de população civil, não são equiparáveis. Porque, de fato, a gente observa que hoje no Afeganistão a gente tem o retorno, né, a volta do regime talibã, que foi aquilo que foi tentado justamente se afastar. Então, essa população tende a defender, sim, essa perspectiva do que está dentro daquela realidade nacional. Existem alguns outros pontos que a gente também ainda precisa analisar para ver qual vai ser a resposta em relação a esse ataque dos Estados Unidos. Muitos governos do Oriente Médio, e aí eu destaco o principal ponto que é a Arábia Saudita, ainda não se manifestaram. E eu acho extremamente pouco provável que eles vão apoiar uma intervenção direta dos Estados Unidos nesse regime institucional iraniano. E isso vai repercutir de base
muito direta para uma possível e futura estabilidade da região. Eu não acredito que seja o plano dos Estados Unidos fazer essa intervenção institucional direta e também não acredito que os Estados Unidos vai fazer uma intervenção militar terrestre no Irã. Acredito sim que existe, por assim dizer, uma perpetuidade da ação, não vai ser uma ação pontual como foi em junho do ano passado, mas acho pouco provável que a gente vá ter o boots on the ground, que a gente costuma chamar essa ação terrestre, e muito menos uma intervenção institucional dos Estados Unidos. E para fechar minha fala, Bia, a gente precisa entender o seguinte, existem 2 pontos aqui que a nossa audiência e nós mesmas não podemos deixar de observar. Primeiro ponto, o regime dos ayatollahs, ele é um regime repressor, ele é um regime que deve ser combatido, ele é um regime que não se pode ser defendido, principalmente em relação a direitos humanos de populações vulneráveis, mulheres e aqueles grupos opositores ao governo. Mas, em contrapartida, essas ações dos Estados Unidos e de Israel também são condenadas e condenáveis. Principalmente porque, para se ter uma ação dessa forma, nós precisamos do apoio da sociedade internacional por intermédio da autorização do Conselho de Segurança. Tanto é verdade que eu estou falando que a primeira manifestação europeia ou dos membros permanentes do Conselho de Segurança foi da França. E a França foi muito reticente em relação a essa ação, porque essa ação pode se voltar, inclusive, contra as potências ocidentais, nessa perspectiva de haver um desrespeito à ordem institucional. Aí muita gente pode falar, bom, mas o regime dos ayatollahs também não respeita. Só que daí você acaba equiparando Israel e Estados Unidos ao próprio regime dos ayatollahs. Então são pontos que nós precisamos também ficar atentas, porque vai ter uma resposta dos países da região e principalmente da sociedade iraniana. 13h28. Estamos ao vivo na Jovem Pan News com o Fast News, acompanhando, na verdade, a nossa programação desde as 6 horas da manhã, toda a repercussão global envolvendo os ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã. Professora Priscila Caneparo, agora Jess Peixoto também para participar da entrevista. Jess. Professora, muito obrigada, excelente exposição. Eu quero pegar 2 recortes dela. O primeiro no que tange a figura do Ayatollah. Eu estou vendo muitas comparações com o caso da Venezuela e, como a senhora bem falou, é uma situação muito diferente por se tratar também de um líder religioso e que na crença xiita seria um dos descendentes do profeta Maomé. Como que a senhora imagina a repercussão deste ataque à residência nesse momento dentro do Irã, nas redes estatais e também em termos de narrativa? Isso vai dar um respiro para um governo que tinha uma oposição fortalecida. E no outro ponto é uma leve discordância que eu tenho em relação à postura de determinados países do entorno. Por quê? Existe uma decisão estratégica que eu gostaria que a senhora analisasse para a gente, pois eu não a compreendo. A decisão de atacar os Emirados, o Catar, principalmente os Emirados Árabes e o Catar. Porque nós sabemos que a Arábia Saudita tem tido uma posição de distanciamento, muitas vezes mais neutra. Mas a partir do momento em que se ataca um aliado como os Emirados Árabes, a postura da Arábia Saudita vai em defesa da lógica dos Emirados. Até hoje foi retratado ali uma conversa entre o Sheikh Mohammed e o príncipe da Arábia Saudita. Então, a senhora não acha que a partir do momento em que o Irã optou por atacar esses outros países da região, ele estaria se isolando e até fortalecendo o ataque que os Estados Unidos fez? Obrigada. Jess, boa tarde, obrigada pelas perguntas. Eu achei suas colocações muito relevantes, inclusive para a gente entender essa contextualidade. Então, eu vou iniciar por essa última pergunta em relação aos ataques do Irã no Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, né, e Kuwait. A gente precisa entender que o governo iraniano, ele falou que ia atacar todas as bases militares, ia fazer um grande ataque em relação às bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio e os países aliados aos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, eu não acredito que ele vai fazer um ataque à Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita se posicionou muito abertamente quando houve aquele ataque de Israel em relação justamente ao governo iraniano, ainda que exista um distanciamento aí de relações diplomáticas, institucionais e até pacíficas entre Irã e Arábia Saudita ao longo da história. Então, acho pouco provável. Mas, em contrapartida, vamos pegar esses 2 estados que você destacou, que são os Emirados Árabes Unidos e o Catar. O Catar, ainda que ele tenha levantado essa posição de mediador, tenha trabalhado
toda a sua estrutura governamental para ser um grande soft power dentro do Oriente Médio em relação justamente a essa questão de mediação, a gente precisa entender, primeiro, que o Catar ele possui uma das maiores bases militares dos Estados Unidos na região. E mais do que isso, o Catar é um grande aliado dos Estados Unidos. Se a gente for pegar junho do ano passado, quando Israel, inclusive, fez um ataque ao Catar, né, se a gente rememorar aqui esse ataque, os Estados Unidos têm uma declaração, uma ordem presidencial advinda do próprio gabinete do Trump, falando que quem atacasse o Catar estaria atacando os Estados Unidos, como se fosse o artigo 5º da Carta da OTAN, aquela legítima defesa coletiva. Então, a gente sabe que o Catar é um ponto central da influência dos Estados Unidos também no Oriente Médio. Então, pela lógica do regime dos ayatollahs, esse ataque faz sentido, porque é um grande aliado dos Estados Unidos e possui uma das maiores bases militares dos Estados Unidos na região. Junto com o Kuwait, são as duas maiores bases militares. Emirados Árabes Unidos, vamos pegar aqui o ataque a Dubai mais especificamente, a gente tem um nível de ocidentalização dessa regionalidade, talvez o maior de todo o Oriente Médio, à exceção de Israel. Então, a gente sabe que acaba por se ter um relacionamento muito direto com a figura dos Estados Unidos. E, para além disso, é um ponto turístico que compõe também essa realidade de destaque, né, de propaganda do poderio do Irã e também possui bases militares, o próprio Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio dos Estados Unidos. Então, é óbvio que toda a comoção da mídia ocidental, das pessoas que moram do lado de cada mundo, já está em uma figura muito mais pró-Estados Unidos, que não vai, na cabeça do regime iraniano, fazer muita diferença em relação à visão que as pessoas têm do Irã. Mas, em contrapartida, vai demonstrar o poderio militar, o poderio bélico, para os Estados Unidos, para Israel, que Irã ainda detém. A gente precisa pensar, como você mesmo destacou, não estamos falando aqui de Venezuela, estamos falando de um Estado nuclearmente, não armado, mas nuclearmente com esse potencial de enriquecimento de urânio, primeiro ponto. Segundo, o maior exército da região depois de Israel. E terceiro, existem já comprovações de uma ligação de cooperação militar, de tecnológica com a Rússia. Não é Hamas, não é Venezuela. É um país muito mais complexo que, sim, vai tentar demonstrar o seu poder justamente para fazer ou tentar fazer conter esses ataques de Israel e dos Estados Unidos na região. Esse é um primeiro ponto da sua pergunta. Já a segunda pergunta, em relação a como fica o regime dos ayatollahs, qual vai ser, né, enfim, as consequências práticas. Jess, a gente ainda não tem muitas informações, que a gente precisa entender que o Irã está em um apagão, né? Então, toda a informação que vem não é exatamente de dentro do Irã, mas é que ele diz que me diz na sociedade internacional, porque, de fato, não houve ainda uma manifestação de mídias que estão lá dentro, e principalmente de organizações não governamentais, para a gente entender quais serão as consequências fáticas, tanto para a perspectiva do governo iraniano, bem como para a sociedade civil iraniana. Mas o que a gente está percebendo nesse primeiro momento é, sim, que destruindo a casa do Ayatollah, a gente tem pelo menos superficialmente, o enfraquecimento do regime. Mas, em contrapartida, olha como os sinais eles são opostos e são paradoxais. Em contrapartida, por maior que seja a inteligência dos Estados Unidos e do próprio Mossad de Israel, o Ayatollah, segundo informações, conseguiu sair com vida. Então, existe algum nível aí de informação e algum nível de desenvolvimento iraniano que tem que ser respeitado também por esses ataques, por intermédio desses ataques e em decorrência desses ataques dos Estados Unidos e de Israel. Professora Priscila Caneparo, muito obrigada pela sua atenção com a audiência da Jovem Pan. Um ótimo fim de semana, professora.